E é claro, para que eu entenda o pensamento, eu precisava conhecer o meu próprio pensamento. Eu digo que eu afirmo, eu confio naquilo que eu penso, porque na verdade eu conheci passo a passo da conduta de um ser humano comum. E me comparei, eu procurei uma identidade, alguém que fosse similar. E na verdade eu nunca achei, e desde que eu me conheço, eu sempre fui uma pessoa diferente, estranha, e falavam para mim, diziam para mim que, é claro, não que eu fosse assim zoado, que fizesse bullying comigo, não, nunca aconteceu. Eu nunca sofri bullying, nunca. Então, assim, ser estranhado, de repente, para um canto de cá, para ter uma estranhada, isso aconteceu. Mas aconteceu que eu sempre peitei, então isso eu acho que afastou o bullying. Eu nunca fui bullyingado, mas eu sempre fui estranho. Bom, inclusive eu acho que já devo ter comentado em outro vídeo, que no primeiro ano primário, quando eu comecei assim a frequentar os primeiros dias de aula primária, a professora ali da escola falou, mandou uma mensagem lá para minha mãe dizendo que eu era, eu não acompanhava para isso. É isso. Olha só que coisa, hein? No primeiro ano primário, a professora falou que não acompanhava, agora com débil mental, até indicou minha mãe, indicou lá para no primeiro ano primário. Falaram que eu não acompanhava o pessoal do primeiro. Olha, quando chegou na sétima série do ginásio, quando eu estava ali no auge ali aparecendo, e que teve muitas questões que inclusive eu vou relatar diante do meu pensamento, que eu quero falar sobre Deus. Vamos deixando de lado, agora continuando onde eu estava. Quando eu cheguei na sétima série, aconteceu que a minha professora pediu para que ela estava fazendo uma correção de alguma coisa ali, prova, alguma coisa, e pediu para que eu passasse ali no quadro as questões ali, as respostas das questões. Eu nunca tinha feito isso, não, foi a primeira vez. Aí eu me levantei, fui lá e comecei a resposta. Mas foi a primeira, na segunda, terceira pergunta, alguém lá levantou dos companheiros, professora, o companheiro respondeu errado aí. Aí a professora levantou, foi lá, olhou, falou, não, tá certo, vocês, essa resposta é certa, pode continuar, tá certo. A professora voltou. Eu continuo respondendo ali, quando chegar na quinta, sexta pergunta, o outro levantar, professor, o César respondeu errado, professor. A pessoa vai lá, olha, e fala assim, não, tá certo, é desse jeito que a resposta é tudo certo. Aí quando eu continuo, continua, professora, o cara tá respondendo errado. A professora foi lá, olhou, falou, tá tudo certo. Ela voltou para mim e falou assim, o companheiro, eu vou pedir para você não fazer mais esse favor para mim. Não porque você esteja errado. Não, você está certo, continua do jeito que você está. Mas é porque os teus companheiros não acompanham o teu raciocínio. Bom, aí que eu estou dizendo isso é para poder observar a similaridade do que aconteceu lá no primeiro ano primário, depois lá no sétimo ano. Houve esse tipo de conversa.
Então, o que eu queria dizer é porque eu tenho dito algumas coisas que eu acredito, e existe um motivo, e eu queria fazer uma explanação de alguns acontecimentos que, se você não achar espantoso, ou pelo menos intrigante, né, ou surpreendente, eu não sei, será porque eu não vou descrever direito os momentos em que esses fatos aconteceram. Por muitos fatos eu vou relatar assim, não que seja assim na sequência certa, porque a minha vida, muitas coisas aconteceram. Eu comecei a viajar com 13 anos, eu viajei muito para tudo quanto é lugar, eu tive muita sorte em tudo quanto é lugar que eu tive. Claro, tive os meus entreveiros, mas sempre tive muita sorte, até hoje. Desde o dia em que eu nasci, eu acredito que eu sou um homem. Bom, quando eu caminhava à busca do conhecimento. Eu queria saber, eu queria conhecer. Eu tinha a Bíblia dentro da minha mochila. Eu sempre andei com a Bíblia dentro da minha mochila. Mas eu nunca li. Eu lia tudo que eu podia. Mas a Bíblia não. Por quê? Bom, isso é psicológico. Isso foi uma defesa do meu instinto de preservação, né, psicológico. Porque quando eu era criança, eu comecei a indagar, lá no primeiro ano, a professora começou a explicar sobre aulas de religião, sobre como que o homem iniciou. E contou lá sobre o Jardim do Éden, sobre Deus, que estava lá aquela voz, disse, haja luz, haja luz, fez o mundo em 7 dias, e que fez o homem uma estátua. E, bom, essa é a minha imaginação naquele tempo. Quando eu estava ali sendo educado, eu imaginava uma estátua, e que aquele senhor que nunca se descrevia a presença dele, mas diante das insinuações que se davam, então eu fazia assim a imagem de uma presença similar à imagem humana, então lá soprando o nariz e dando fôlego de vida para ele. A professora falou isso, deu fôlego de vida para Adão. E depois continuou contando lá com a história da serpente, que a serpente falou com a Eva, né? Conversou com a Eva, né? E que teve a causa da morte. Teve essas explicações. Então eu perguntei para ela, falei, bom, o que eu perguntei para ela não interessa. Acontece que depois desse fato, dessa ocasião, eu perguntei para minha mãe. Eu falei, mãe, eu queria uma Bíblia para mim saber sobre a existência, sobre o princípio da existência. O que você sabe sobre isso? Eu comecei a conversar sobre ela. A minha mãe falou para mim, César, se você ler a Bíblia, você vai deixar de ser inocente. O dia em que você ler a Bíblia, você é culpado. Enquanto você não ler, enquanto você não souber o que a Bíblia fala, você é inocente. Bom, gente, a minha mãe, a coisa mais importante, mais inteligente do mundo, falou isso para mim. Eu fiquei arisco com a Bíblia, eu não li até os 33 anos, 33, 34 anos mais ou menos. Quando eu tinha 32, 33, 34 anos é que eu li. Não lembro, mas eu estava lá no Mato Grosso. Estava no Mato Grosso, fazendo derrubada, sabe o que é derrubada? Não. Eu estava matando bacuri. Bom, antes eu estava fazendo derrubada. Mas foi um tempo lá que eu li lá, com 30 e poucos anos. Mas eu li de tudo. Bom, mas o que eu queria contar é o seguinte.
é sobre o porquê motivo é que eu acredito nas coisas que eu falo. Bom, por causa das coisas que já aconteceram comigo. Eu consegui ter muita coisa, mas não para mim. Eu sempre consegui para os outros. Eu sempre adquiri muitas coisas. Eu era o centro do poder da posse de outras pessoas. Eu sempre, em todo lugar que eu fui, eu sempre conquistei, mas eu nunca tive interesse. Inclusive, quando eu voltei para casa, eu tinha ali para uns 39, 40 anos, eu falei para minha mãe, mãe, sabe o que é que me faltou? O que eu precisava? É ter ambição. Eu não tenho ambição, eu não tenho. Eu não quero as coisas, não tenho desejo de ter as coisas. Isso é que faltou para mim, que se eu tivesse desejo, talvez eu era um homem poderoso, pela sorte que eu tive, seria um poderoso. Mas aí eu penso diferente. Talvez eu tive tanta sorte porque eu não tinha ambição. Talvez se eu tivesse ambição, se eu quisesse, talvez eu não fosse tão não tivesse tanta sorte como eu tive em minha vida desde o dia em que eu nasci. Eu gostaria de relatar assim, mais ou menos as coisas que aconteceu comigo, que eu acho que são coisas que podem impressionar. Eu mesmo já não me impressiono com nada, mas eu tenho certeza que uma pessoa comum, normal, se impressionaria, desde que acredite. E realmente é verdade o que eu estou dizendo. Eu tenho certeza que muita gente se impressionaria. E por isso que eu vou passar a contar assim. E também isso é para poder não confirmar, mas para eu me justificar do porquê motivo eu acredito em tudo o que eu falo. Bom, companheiros, eu sou ateu, mas fiquem com Deus.